Olá, chamo Gonçalo e hoje vou-vos falar de uma empresa, um ISP, Internet Service Provider, de um ataque que sofreu uma vez e, para todos os efeitos, isto vai ser uma história porque já passaram mais de 15 anos, não há qualquer prova, não há qualquer queixa, vai ser se alguém me perguntar, vai ser para todos os efeitos uma história que eu vou contar na primeira pessoa. E então é assim, em tempos eu estava a fazer helpdesk, a configurar redes por telefones, etc. E via cada vez mais os colegas da linha do lado, que era atendimento telefónico aos clientes, etc., cada vez mais tristes porque estavam a trabalhar que nem escravos. Cada vez atendiam o telefone, largavam, atendiam, estavam sempre a atender, havia montes de clientes em espera e eles estavam sempre, nunca largavam, mal tinham tempo para descansar. E isto era mau tanto para a empresa, que dá uma muito má imagem, como era muito mau para os trabalhadores, estavam ali sempre a atender que nem escravos, como era mau para os clientes estarem à espera. Ou seja, não sei que raio de organização é que fez aquilo de estar tanto tempo assim, mas aquilo não podia continuar, aquilo era mau para a empresa, para os clientes e para as pessoas que lá estavam. Eu, na altura, não estava a gostar nada disso, achava que isso era um bocado injusto e ainda por cima isso começou também a mexer comigo a partir do momento em que começaram a dizer, nos momentos em que há muitas chamadas, vocês deixam de configurar empresas para clientes também, mas começam a atender chamadas telefónicas, ou seja, atender a pessoas que não conseguem ligar à internet, por problemas básicos que nem sequer fomos pagos para fazer naquela altura. E isso não era justo, ou seja, não só era mau para eles, como estavam também a começar a mexer comigo, com o meu trabalho e com o meu bem-estar. O que é que eu decidi? Eu decidi na altura tentar colocar tudo na ordem. Claro que não é algo que eu deveria ter feito. Para todos os efeitos eu tinha 20 e poucos anos, era um bocado irresponsável, inconsequente. Hoje em dia eu não teria feito isto, se fosse hoje em dia já não teria feito, mas já lá vão 15 anos, também não importa. O que é que aconteceu? Eu pensei, não vou estar a lançar, eu tenho de aumentar o fluxo de chamadas, para que haja um pico gigante, para que eles vejam que têm que contratar mais pessoas. Porquê? Porque eles estavam assim, com estas pessoas, e havia um pico assim, de repente estava em baixo, depois de repente havia um picozinho, estava em baixo, mas eles achavam que quando houvesse esses picos, as pessoas aguentavam, coitadas, lá com quase trabalho escravo. E eu pensei, tem de haver um fluxo brutal de chamadas, que meta isto de rastros para eles verem que tem que pôr mais pessoas, ou seja, um fluxo não assim, mas assim, para que eles tenham de pôr mais pessoas para aguentar com esse fluxo, para perceberem que aquilo não pode funcionar assim. Só que eu não podia fazer um denial of service à mega cabo, não podia fazer um denial of service à mega cabo por uma razão muito simples. Porque se eu fizesse algum servidor cair, etc., que era muito mais fácil fazer, algum servidor cair, o que acontecia era que eles iam pôr uma mensagem no telefone a dizer, quando os clientes ligavam, iam pôr a dizer, neste momento estamos congestionados, há servidores em baixo, esperem que a gente resolva, liguem mais tarde. Ou seja, as pessoas nem sequer telefonavam, ouviam a mensagem e desligavam, não havia tal pico. Para isso, não podia haver um ataque à própria mega cabo. Tinha de haver um ataque aos clientes. Foi a melhor forma que eu encontrei no momento para causar o tal fluxo de chamadas, que era os clientes serem atacados de alguma maneira, telefonarem para a mega cabo, ou fui dizer o nome outra vez, telefonarem para a mega cabo a queixar-se disso, e a mega cabo não descobriu o que é que era, viu que estava tudo bem com eles, não descobriu o que é que era, e não podia pôr assim as mensagens em espera a dizer que havia algum problema, não podia, e eu também não podia fazer com que fossem só clientes numa só zona, porque senão eles achavam, é só esta zona que está com problemas, é um problema de zona, iam pôr a mensagem, não podia fazer isso, ou seja, tinha de ser não à mega cabo, mas aos clientes, e não numa zona, mas em todas as zonas ao mesmo tempo. Teve de ser uma coisa em larga escala, uma coisa bem feita. E modéstia à parte, foi uma coisa bem feita e foi muito diferente do que se fosse. Seria mais fácil mandar um servidor abaixo ou coisa assim. Aqui foi muito mais espetacular, mais... não é que eu esteja orgulhoso daquilo, mas foi uma coisa bem feita. O que é que acontece? Eu não sei se vou explicar como é que aquilo foi feito, mas eu neste momento não vou explicar como é que aquilo foi feito, porque também não quero dar ideias a ninguém, mas a maneira ideal seria esta. Em primeiro lugar, existiam dois servidores principais que os clientes tinham de contactar para ter net.
Um era o DHCP Server, ok? O DHCP Server é um servidor que o cliente, quando se liga à internet, o modem, quando o cliente se liga à internet, tem de obter um endereço IP do DHCP Server, ok? E o DHCP Server tinha uma WIS de 2 horas e meia ou 3 horas, não me lembro, já foi há 15 anos, tinha uma WIS de 3 horas, significa que o cliente, 3 em 3 horas, por exemplo, ficava sem IP, tinha pedido IP ao DHCP para continuar. Depois ficava sem IP, 3 horas, tinha pedido IP para continuar. Ok, tinha de ter sempre um IP. E normalmente eles davam sempre o mesmo IP e para a gente mudar, tínhamos de mudar o MAC address, a placa de rede, para aqui obter outro IP, pronto. Mas normalmente era o mesmo IP, mas o DHCP tinha de dar o IP. Se o DHCP não desse o IP, o cliente caía, ok? Pronto, ou seja, o IP era mais ou menos o mesmo, mas nós tínhamos de ser nós a dar. Se nós não dessemos, o cliente ficava sem net. Era uma maneira de dar net ao cliente, por exemplo. O que acontece? O DHCP, se fosse bloqueado na firewall do cliente, o que acontecia? O cliente, passado entre 1 minuto a 3 horas, ou seja, dependendo do tempo que faltava para a WIS do IP à vida, de prestar do outro IP, o cliente ia precisar pedir o IP, não ia ter, estava sem IP e não navegava. O outro servidor, que é um ataque mais imediato, era o DNS Server, o Domain Name Server. É o endereço IP que serve para, por exemplo, vocês querem abrir uma página, por exemplo, na internet, vocês têm www, blá blá blá, isso é uma espécie de morada, mas a morada verdadeira é um endereço IP. Quando vocês abrem a página www.sap.pt, vocês fazem um ping à página, o computador tem de contactar o DNS Server para saber qual é o endereço IP correspondente àquilo. Claro que depois o computador vai criando uma cache, vai criando, imagina, ele pede, sabe qual é o IP? É este. Claro que o computador depois fica com aquilo, pode guardar numa lista, numa caixa, numa lista, e da próxima já não tem de ir lá pedir, já tem na lista, já não precisa abrir ao servidor. Mas para todos os efeitos, o cliente tinha de pedir, e havia computadores que não tinham essa caixa, etc. Não importa, isso são coisas muito técnicas. O que acontece? Se vocês abrirem, se o DNS estivesse bloqueado, a pessoa sempre que abrisse uma página www.blabla.pt, sempre que abrisse essa página, eu queria contactar o DNS para saber qual é o IP e não sabia qual é o IP. Nenhum IP era dado, resultado, o cliente não conseguia contactar. E se vocês pusessem o endereço de IP da página, não iam conseguir contactar também. Porquê? Porque com o endereço IP eu ia pedir a página ao servidor, certo? Só que a página tem lá dentro, por exemplo, a imagem do www.sap/ não sei o quê. Aí eu já não conseguia pedir, ou seja, a página não ia abrir na mesma, ou seja, com o DNS Server a pessoa ficava quase imediato sem net. Ficava sem net, entre aspas, ficava com algumas funcionalidades, mas não com outras. Mas era praticamente sem net. Resultado. Se fosse um ataque que fizesse os clientes bloquearem, ficarem com o DHCP ou o DNS bloqueados nas suas firewalls, era brutal. Porquê? Porque os clientes ou ficavam imediatamente sem net, que o DNS estava bloqueado, ou no máximo 3 horas iam ficar sem net. Eu pensei no início fazer isso ao DHCP, que é para o fluxo de clientes ir incrementando ao longo de 3 horas. Mas eu depois pensei melhor, isso podia não dar. Eu estava na dúvida quantos clientes é que iriam responder àquilo, por uma razão. Eu já tinha feito a angariação de todas as redes e sub-redes da Mega Cabo, já tinha feito a angariação tudo, mas eu não podia fazer um ping em massa. Eu até fiz um programa chamado Network Pinger em 2009, 2010, mas não tem nada a ver com isso. Isto que eu estou a falar já foi antes de 2003, etc. Eu até queria um programa, por exemplo, que é o Network Pinger, dava pingar, ou seja, mandar um pacote a uma máquina e receber a ver se ela está a funcionar, está ativa. Fiz um programa que dava para mandar isso para dezenas de milhares de máquinas ao mesmo tempo. Mas naquela altura eu não podia fazer nada disso, não podia fazer um script em Linux em C++ para fazer isso. Porquê? Porque eu não podia estar a denunciar a minha posição a mandar coisas para montes de clientes, que eles podiam depois averiguar nos logs das firewalls dos clientes e tentar o meu IP em vários deles, iriam achar estranho, não é? Por isso eu não podia fazer isso. O que acontece? Como eu não podia fazer isso, eu não sabia quantos clientes é que iam responder. Se eram 20 mil, 50 mil, 100 mil, não fazia a mínima ideia. Mas eu não podia arriscar-me a ter esse planeamento para depois fazer aquilo só a 5 mil clientes, dos quais se calhar só 300 ficavam sem net, se calhar só 20 é que ligavam e não dava nenhum pico. Por isso eu tive que fazer tudo, a toda a rede da Mega Cabo Nacional. Assim de repente,
toda a rede ser atacada, que é para as firewalls deles todos bloquear os DNS de HCPs. Teve de ser. E eu estava na dúvida se isto ia ter um grande fluxo ou não. Agora, como é que eu ia fazer esta coisa espetacular? As firewalls tinham de bloquear o DNS e o DHCP, não é? Por isso o ataque tinha de ser feito um ataque por parte deles. Imaginem que há certos tipos de ataques em que as firewalls se detectam, mesmo que saibam que aquilo vem do DHCP ou do DNS, mesmo que saibam isso, veem que são ataques tão perigosos, perigosos entre aspas, de denial of service, que têm mesmo de bloquear aquilo. Têm mesmo de bloquear. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo mais básico, que é tipo o beabá dos hackers, que é, eu costumo chamar hackers, que acho que é queiram ter um bocado de parte, explico no outro vídeo, que o beabá que é tipo um SYN Flood Attack. No TCP, quando se estabelece comunicações, há tipo um handshake, que é o apertar de mão, em que uma máquina manda um SYN, um pacote SYN, com a flag SYN ativa, é um pacote que tem uma flag, um interruptor SYN ativo, e ele devolve um SYN ACK, ou seja, é como se fosse um AACK, tipo acknowledge, do SYN, e depois ele manda o ACK para ele, ou seja, SYN hack, hack. É como se eu chegasse a pé de alguém e dissesse, alguém chegasse a pé de alguém e dissesse assim, olá, como é que estás? Estende a mão. E depois a pessoa estende a mão também, não, é assim, é como se eu dissesse, olá, como é que estás? E a pessoa, que é o SYN, e a pessoa manda o SYN-EC, que é, olá, tudo bem contigo, que é o SYN, e o EC, que é tipo um apertado de mão. E depois a pessoa tem de dar no fim o outro EC, a terceira fase, que é o passar bem. Ou seja, olá, como é que estás? E a pessoa, olá, tudo bem contigo, e dá o passar bem e a outra dá o passar bem. Agora imaginem que a máquina tem de fazer isso, o SYN, e depois estar à espera para receber o SYN-EC, para depois dar o EC. Estão a perceber? Pronto. EC não tem nada a ver com hacking, é ACK, tipo acknowledge. Agora o que acontece? Imaginem que a máquina tem um certo número de portas, na realidade o termo é portos, mas eu gosto de chamar portas. Tem um certo número de portas que pode utilizar. Imagina que a máquina é completamente entupida e todas as portas ficam entupidas com pedidos com pacotes com SYN, não é? E imaginem que há duas maneiras de fazer isto. Por exemplo, ou os pacotes são enviados por parte de uma máquina que não existe, ou seja, um endereço IP falso, ou são feitas por parte de uma máquina que sabe que não foi ela a enviar aquele SYN, por isso se a máquina responder um SYN-EC, ela não vai responder. Porque imaginem, se vocês estão na rua e alguém pensa que vocês disseram olá, tudo bem, e a pessoa vira para vocês e diz tudo e contigo, e vai assim à mão, e vocês não conhecem a pessoa lá nenhum e vê uma pessoa de repente a virar-se para vocês e dizer sim, e contigo, e vocês ficam, que é isto? Que idiota é este? E vão-se embora e não lhe apertam a mão, porque não sabem quem ele é, não falaram com ele. É isso que se passa com as máquinas. A máquina manda um SYN de uma coisa, um SYN do IP de uma máquina. A outra responde, olá, tudo bem. A verdadeira máquina recebe o SYN-EC porque tinha recebido um SYN dela mesma, sem ela saber, e ela vê, então, mas eu não mandei nada, para que é que eu vou responder? E não respondo. Resultado, a máquina recebe um SYN, manda um SYN-EC e a máquina não responde. Estão a perceber? Fica ali, não responde. Como a máquina não responde, a outra máquina tem de esperar até ter a certeza que ela não vai responder. Porquê? Porque às vezes a rede, quando eles fazem um ping, podem ter uma resposta de 10 milissegundos, 100, 300 ou até 2 segundos, ou seja, 2000 milissegundos, ou seja, como às vezes as redes estão muito lentas, não se pode fazer com que a comunicação caia logo ao fim de 10 milissegundos, porque a rede pode demorar 300 ou 1000 milissegundos ou 2000 milissegundos a responder, por isso há de precisar uma margem, ok? E como sem dar uma margem, a máquina recebe o SYN, dá o SYN-EC, mas quando não sabe se a rede está lenta ou não, tem de dar aquela margem e esperar que aquilo seja resolvido. Imaginem que a margem é de 1 segundo, imaginem. Algumas máquinas, essa margem pode ser alterada, até como forma de proteção contra ataques SYN float, pode ser alterada para ser reduzida, quando tem a certeza que a rede tem resposta rápida, etc. Pronto. Mas imaginem, há máquinas que têm 250 e tal milissegundos, imaginem que a resposta é 1 segundo. A máquina recebe um SYN, dá um SYN-EC e fica ali 1 segundo à espera que a outra responda. Só após esse 1 segundo é que a máquina vai dizer, ok, não respondes, quer lá saber. E manda aquela ligação abaixo, ignora e acabou. É o que acontece quando você faz um ping a uma máquina. Tem um ping, pode demorar 1 segundo a responder, 2, mas se demorar 3 ou 4, por exemplo, dá ping request timeout, ou seja, timeout quer dizer que explorou bastante, não respondeu, desistiu, ok? Pronto. A máquina manda o SYN, recebe o SYN, manda o SYN-EC, fica ali à espera 1 segundo. Só após 1 segundo, se não responder nada, é que a máquina
epá, que sou isto, desisto disto e fica aberta e usa esse porto, essa porta, para novas conexões. Olha, sim, Cinec. Epá, um segundo também não responde, epá, que sou isto, e vai para o outro. Pronto, ok. Agora imagina que nesse um segundo, imagina que a máquina só tem, pode ter muitas mais, não é? Para terem ideia, 2 elevado a não sei das quantas, pode dar 105, 535 mil. Claro que a máquina não vai usar tantas portas, mas a máquina tem muitas portas, pode usar para as suas ligações. Imaginem que imagina que a máquina não tem 65 mil, só tem 1000 portas. Imaginem, só 1000 portas. É um exemplo. Se a máquina só tivesse 1000 portas disponíveis para isso, imaginem que a máquina recebe 1000 pacotes por segundo, mais recebe 10.000 pacotes por segundo. Hein? Ela recebe 10.000 pacotes, fica logo entupida, fica logo um segundo à espera que esses 1000 pacotes tenham resposta. Passado esse um segundo, os pacotes começam a ser libertados, mas como ele recebe 10.000 pacotes por segundo, esses 1000 são sempre entupidos. Resultado, o que acontece? A máquina fica com os portos todos entupidos. É chamado um denial of service, é um serviço que é negado, deixa de funcionar. A máquina fica toda entupida, não é? A máquina, assim que vai libertando as portas para novas ligações, é logo entupida. De que maneira? Pode ser com esse SIM Flood Attack, por exemplo. Esse SIM Flood, isto é um exemplo mais básico, há coisas muito melhores do que isto, e eu não pronto, eu só estou a dar um exemplo. Esse SIM Flood Attack, como é que eu hei de explicar? Esse SIM Flood Attack, imaginemos que é um SIM Flood Attack, o que é que acontece? Se for dado o IP falso, a máquina recebe um SIM, manda um SINEC, como o IP não existe, o SINEC vai não sei para onde, não vai para lado nenhum, e por isso a máquina nunca irá ter uma resposta. Se for uma máquina real, mandar o IP com o IP spoofado, disfarçado de uma máquina real, por exemplo, essa máquina nunca irá responder, porque ela vai receber o SINEC e vai, que é isto? Eu não mandei nenhum SIM, que é que eu estou a receber um SINEC? Ignora, descarta o pacote. Por isso, é um exemplo. Se as firewalls do carro, por causa disto, têm de bloquear este tipo de coisas. Se uma firewall começa a receber vários pacotes, com vários SIM, pacotes suspeitos, imaginem, pacotes com uma SIM flag ativa, assim aos montes, tamanhos diferentes, etc., a máquina vai achar, espera aí, isto é suspeito, este IP está a atacar, isto é um SIM flood attack, a firewall pensa que isto é um SIM flood attack, estou a ser atacado, e bloqueia logo aquele IP, acabou. A máquina tem de o fazer para se proteger, porque se a máquina não fizer, vai ver que se a firewall não fizer, vai ver que a sua máquina vai ficar entupida, com os portos todos entupidos, com ataques que não servem para nada, que só servem para atacar a máquina, não é? Pronto, vai ficar toda entupida e por isso a firewall tem de bloquear isso à máquina, para ela não ser atacada. Como a firewall tem de bloquear isso, imaginem que, por exemplo, o ataque é feito por parte do servidor de HCP ou DNS. Mesmo que a firewall saiba que aquilo é o servidor DNS ou da NetCabo, a máquina tem na mesma a firewall tem de bloquear aquilo, porque senão, de que é que serve a pessoa ter net se depois é atacada, tipo se é bloqueada, deixa de ter serviços, ou seja, a firewall bloqueia na mesma, na esperança que o utilizador vai ver e corrija o problema, não é? Resultado, a maneira mais fixe que eu arranjei foi fazer isso usando os servidores do DHCP. Eu não sabia quantos clientes é que iam ser afetados, foram milhares. Vários clientes viram, de todos os clientes, só alguns é que tinham firewall, desses só algumas firewalls é que bloquearam, outras não bloquearam, e dessas só algumas é que telefonaram para lá, não é? Mas mesmo assim, os picos que eram assim, foi assim, não é? Eu não sabia, estou a enganar-me com a empresa. E a Mega Cabo não sabia qual era o problema, não era dos servidores deles, não era nada, não podia mandar-me por uma mensagem dizer que havia um problema, não podia, era em todo o país e ficou assim, o que é que está a passar? E depois o que acontecia? Os clientes telefonavam e eles diziam, não, desculpe, olha lá, estava a fazer um despiste e viam, você está a conseguir pingar, você vai conseguir, pronto, abrimos uma janela MS-DOS e eles diziam, olha, ping o SAP.pt, eles pingavam e funcionava. Não, não funcionava, mas depois mandavam pingar o DNS, tipo, imagine, vou dar um DNS de um ISP antigo, 212.163.161.226, e incrível como ainda me lembro de DNS de outros servidores antigos. Dávamos esse IP e a pessoa pingava e pingava, olha, você vai conseguir pingar IPs e não nomes, tem DNS bloqueado, resolve o problema. E desligava, e a pessoa desligava. Olha, você não está a ganhar IP, está com IP 169. Quando o coisa não ganha IP, teve um IP 169. Um dia de fazer um vídeo sobre uma coisa engraçada com 169. Resultado, quando as pessoas viam que era o IP 169 ou
quando era o DHCP ou o DNS bloqueado, as pessoas diziam aos clientes, epá, resolvam o problema, ou então, se quiser que vá um técnico à vossa casa, vocês é que vão pagar o não sei quantos, 50 euros, se calhar, para ser resolvido, porque a culpa não é nossa, porque é vossa, é vossa. Pronto. E os clientes tinham que pagar, ou seja, alguns clientes resolveram, alguns não foram afetados, alguns foram afetados, tiveram de desinstalar a firewall, voltar a instalar, outros resolveram o problema, outros foram levar as máquinas à loja para ser corrigido, outros chamaram o técnico a pensar que era mesmo da net cabo e o técnico viu que era problema deles e as pagaram na mesma deslocação, ou seja, foram muitos clientes. Nesse dia, muita gente ligou para lá e houve um pico brutal de chamadas. E o plano correu como deve ser. Isto até parece uma coisa de mafiosos, mas não enfim, eu nem sei. Ok, mas pronto. E aquilo correu como deve ser. Ok, correu como deve ser. O que é que acontece? Depois daquele fluxo tão grande de chamadas, a empresa, Mega Cabo, acabou por pôr mais gente a trabalhar lá. As pessoas que havia tão poucos lá começaram a ter muito mais gente a trabalhar. Que é para quê? Que é para, em vez de andarem assim e de repente havia picos, estavam todos à rasca e depois havia um pico, já estavam à rasca e andavam sempre ali no limite, não. Passaram a ser mais e as chamadas, mesmo quando havia picos, estavam dentro do aceitável e raramente passavam, ou seja, estava tudo bem, muito mais gente, deixaram de trabalhar que nem escravos, ou seja, no fundo de vista também para os ajudar, deixaram de estar a trabalhar que nem escravos, começaram a ficar todos mais contentes, havia alturas que vimos eles a descansar, fogo, a recordar os maus tempos, não é? Passaram a descansar, a ter uma vida melhor, de repente quando havia picos de chamadas era conseguir resolver, ou seja, foi bom para a empresa começou a ter um melhor serviço, foi bom para os clientes, nunca mais tiveram de estar um monte de tempo à espera, até a uma certa altura, claro. E foi bom para os trabalhadores que estavam ali nem escravos, começaram a descansar. Muitos desses trabalhadores sabiam certas coisas que eu fazia para lá, eu tinha uma certa fama, não é? Uma má fama, não é? Mas acho que eles nunca vieram saber que fui eu que fiz aquela coisa, não é? Nunca vieram saber e agora se calhar se vierem saber vão pensar, olha, aquele gajo ajudou-me, porque deu-me uns meses de que eu estava quase a desistir daquilo, a sair dali, estava farto de trabalhar ali e ele ajudou-me a manter-me ali. Este gajo ajudou-me. Se calhar vão pensar isso. Mas pronto, no fundo eu ajudei-os a eles, ajudei a empresa e ajudei os clientes de certa maneira. Deixaram de ter chamadas longas em espera, os clientes começaram a ter atendimento melhor, a empresa começou a funcionar melhor e eles começaram a trabalhar melhor. Claro que a dada altura já não estava lá, eles voltaram a deixar as chamadas chegar ao limite e chegou uma altura, hoje em dia, eles trabalham com escravos outra vez. Às vezes o cliente liga e está à espera e eles estão ali todos no limite e estão ali todos à rasca outra vez, ou seja, o dinheiro é que manda e eles estão aí a sofrer outra vez. Ou seja, se eu estivesse lá e fosse como era antes, que eu já não sou, e fizesse a mesma coisa, ficava resolvido outra vez, mas pronto. Eu nunca faria isso hoje em dia. Agora, o que é que acontece? Houve outra consequência. Foi nessa altura que essa empresa, a Mega Cabo, que é o nome falso que eu dei, essa empresa decidiu fazer uma parceria com um coisa de antivírus, que não me lembro, pronto, vamos dizer que foi o Panda Antivírus, fez a parceria com o Panda Antivírus e foi nessa altura que o pacote da Mega Cabo foi distribuído com a firewall desse antivírus. Porquê? Porque eu já devem ter visto que os clientes todos que eram afetados tinham firewalls como a Zona Alarme, etc, e se calhar a outra firewall, se calhar era a que não funcionava tão bem, ou se calhar funcionava bem, ou seja, se calhar funcionava bem porque percebia que aquele DMS e HCP não pode ser bloqueado. Ou se calhar não funcionava bem porque qualquer pessoa com esses dois IPs podia atacar a pessoa e ela deixava-se atacar, ou seja, escolham vocês se funcionava bem ou não. Mas eles viram que as outras firewalls bloqueavam e aquela não bloqueou, se calhar foi por isso, fizeram um despiste, viram que aquela firewall não bloqueava, olha, vamos usar esta firewall. E começaram a dar o serviço da empresa com essa firewall. Foi um pack que houve naquela altura. Vocês vão se recordar que houve uma altura em que essa empresa começou a dar o tal pack, tal serviço mais antivírus, que pronto, isso foi derivado a uma certa pessoa, não é? O que acontece? Ficou o problema resolvido, pessoas deixaram de trabalhar com escravos, ficaram melhor, a empresa teve um melhor serviço, os clientes deixaram de estar a esperar muito sempre no atendimento, melhorou a imagem da empresa e, pelos vistos, ajudei uma empresa de antivírus a vender mais, ou seja, esta empresa... Vejam bem, uma pessoa que tenha feito o que eu fizesse podia ter feito isso para uma empresa de antivírus e estar a ganhar comissão, estão a ver, mas eu não fiz nada disso. A empresa de antivírus não fazia ideia do que é que se passou, a empresa da Mega Cabo não fazia ideia também do que é que se passou, acho eu, não fazia uma ideia, porque foi um ataque
distribuído pelos clientes todos e não por ela. Ela não viu, não recebeu o ataque, ou seja, ela não faz ideia do que é que se passou, os clientes é que foram os atacados e os clientes não tinham lá logs de coisas, não davam os logs, ou seja, nunca vieram saber o que é que se passou. Foi uma coisa, eu não gosto de chamar de crime a isto porque isto não acho que tenha sido com motivos criminosos. O que se passa é que eu estava a pensar que ia ajudar pessoas com isto, mas se fosse um crime, seria um crime perfeito, que ninguém tentaria. Agora, no meio disto tudo, sinceramente, eu não acho que tenha sido uma coisa. Eu agora não faria isso. Mas isso eu não acho que tenha sido uma espécie de um crime porque simplesmente eu estava a pensar que ia ajudar pessoas e fiz isso para ajudar pessoas, para melhorar a vida das pessoas, foi só isso. Por isso eu não acho que tenha sido nada assim de tão grave. Eu agora estava a tentar lembrar-me o que é que eu ia dizer. Queria dizer qualquer coisa que eu não me podia esquecer. Ok, já falei como é que a coisa foi feita, o que é que aconteceu, etc. Ninguém veio a saber o que é que aconteceu, etc. Vou por isto em pausa e já vejo o que é que ia dizer. Vamos outra vez, já me lembrei o que é que ia falar. O que eu ia falar é isto. E quero que saibam uma coisa. Este ataque não foi feito dentro das instalações e eu não tinha de estar na instalação a trabalhar lá para fazer isso, ou seja, não houve nenhuma vantagem em trabalhar lá. Eu podia ter feito isto de casa sem nunca ter lá trabalhado. Eu estava a saber que a pessoa estava a sofrer, etc. Eu podia ter feito isto de casa sem nunca lá ter trabalhado, sem problemas. E por isso não pensem que estar lá ajudou de alguma forma. Não ajudou, não houve abuso de informação, não houve nada. O que eu fiz não foi por lá, não foi lançado por lá e também não foi com base em coisas que eu tenha visto lá, informações, não foi. Foi uma coisa que podia ser feita em qualquer parte do mundo, no Monte Alentejano, chegar lá, carregar uma tecla, começar o ataque, desligar e ir embora e acabou. Não foi uma coisa feita por eu ter estado lá. Até porque eu já tive emprego de responsabilidade mais tarde, em que podia carregar num botão e desligar a rede ao país inteiro. Já tive empregos de muita responsabilidade, sempre me portei muito bem, sempre fui uma pessoa responsável e pronto. Não foi por isso, foi só, naquele momento foi só para ajudar as pessoas e podia ter feito em qualquer parte do mundo, ok? Se vocês conhecerem algum pessoal que tenha trabalhado lá nessa altura, entre 2000 e 2003, não sabem qual é a empresa mesmo, mas há pessoas que vão saber, vão se lembrar, vão desconfiar, partilhem entre os vossos amigos para saberem o que é que se passou. De resto, quem tiver dúvidas pergunte, quem gostar faça like e talvez eu partilhe mais algumas coisas deste género, mas nenhuma será tão grande quanto esta. Muitas coisas que eu fiz nunca vou contar, mas foi tudo por bons motivos, ok? E foi só naquela época, depois de 2013 e tal, nunca mais fiz nada disso. Até que chegou uma altura que eles até me disseram para não usar mais o Linux, eu nunca mais usei o Linux, isso fica uma história que eu falo para outro dia, e desde 2003 nunca mais quis ver essas coisas. Espero que tenham gostado, façam like, comentem, e até à próxima.